Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter, nesse vídeo aqui te trazer as principais informações passadas pelo técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva depois da derrota 2-1 no estádio Beira-Rio para o Fluminense na Copa do Brasil. Eu já fiz o que eu penso e tudo o que eu acho sobre a partida e agora é óbvio o pensamento do Roger, que basicamente foi a única pessoa a falar. O Alan Patrick também falou em nome dos jogadores, mas aquela declaração completamente protocolar. Somos um grande time, podemos jogar mais, vamos lá no Maracanã para tentar sair com a classificação, aquela história toda que não vai agregar nada eu te passar aqui. Então o que o Roger falou é mais interessante e eu quero te dar estas informações. Antes, preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA em 12 vezes no cartão de crédito. Se tu ainda não pagou IPVA, licenciamento, multa do teu carro, faz isso, que daqui a um pouco os caras vão te parar numa blitz, te multar, guinchar, levar pro pátio do Detran, tu vai estar sujeito a tudo isso, tá? Então baixa aqui na descrição no primeiro comentário. Para baixar é grátis, para consultar pela placa também é grátis. Se for pagar, aí sim no cartão de crédito em 12 vezes e usando meu código JBFilho20 tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento, beleza? Bom, eu começo dizendo que o Roger admite que o Inter sentiu o gol no começo da partida. E ele sabe que, no geral, o time do Inter não fez um bom jogo. Cometeram muitos erros que não dá para ser cometido em um jogo de decisão. O Roger acredita que os jogadores ficaram abaixo do esperado, sim, mas que isso aconteceu porque o coletivo não funcionou. E aí, quando o time não funciona, as individualidades vão jogando menos do que deveria. Mas, por exemplo, tem algumas admissões do Roger que o Inter demonstrou nervosismo na partida como um todo, diante do Fluminense que claramente teve domínio. Ele acha até que não teve um domínio tão grande assim, mas teve domínio no Internacional. Sobre suas trocas, que é um ponto muito criticado, a primeira troca dele foi o Ronaldo no meio-campo, e algumas pessoas dizendo, olha, o Roger devia ser mais ousado. O Roger contou que, de fato, no intervalo da partida pensou em colocar dois atacantes, Borré e Ener Valencia, né? O Ricardo Matias nem no banco estava, ele tá voltando aí de uma dor muscular, de uma preservação muscular, e o Roger disse que chegou a pensar em colocar dois atacantes, mas daí pensou e disse, não, peraí, não é um jogo de Brasileirão que eu tô perdendo a partida e no intervalo eu tenho que ir pro tudo ou nada porque vale 3 pontos, então pelo menos tem que tentar empatar. É um jogo, mas é um jogo de duas ida e volta, 180 minutos. Não precisava correr esse risco. E ao todo, ele acha que as suas trocas foram pensando nisso. Ele disse, olha, não foi que as trocas não eram ousadas. É que eu sempre fiz as trocas pensando em uma decisão de dois tempos. Não houve falta de coragem, segundo ele. O que aconteceu a todo tempo era estratégia. Não dá para abrir o time, tomar 3, 4 gols e depois se inviabilizar para o jogo da volta. E esta questão foi pensada exclusivamente por conta disso, por ser ida e volta. Tem um jogo no Maracanã, não adianta abrir o time, se tomar mais gol agora, complica mais, então o Roger sempre diz isso. Mas ele acha que também não faltou coragem para o Internacional. Ele faz algumas considerações, dizendo que o Inter não teve muito tempo para trabalhar para essa partida, que ele teve 20 minutos no campo com os jogadores no dia de ontem, na verdade na terça-feira, né, antes do jogo, que ele teve 20 minutos com os atletas, de resto só vídeo, palestras, conversas individuais, mas que dentro de campo mesmo ele treinou o time que jogou por 20 minutos, pensando no Fluminense e pensando nas alternativas de jogo específicas para esta partida, para esse duelo, porque eram uns 15 a 20 minutos que ele tinha para não forçar os jogadores, não desgastar e todo mundo chegar com energia para o jogo. Acha que o Inter, no geral, é um time que cria muitas oportunidades, isso no geral, não nessa partida. Cria muitas oportunidades e que peca na finalização. Deveria fazer mais gols, seja porque os atacantes erram, até os goleiros se desdobram contra o Inter. Mas que nesse jogo específico faltou criar. O Inter precisaria criar mais oportunidades. E era um problema que antes não estava acontecendo, que agora aconteceu. Acha também que o Inter precisa melhorar no sistema defensivo, marcar melhor contra-ataques, que ele chama de transição. Nada mais é do que contra-ataques. Um dos gols foi assim. O Inter foi pressionar lá em cima, acabou não conseguindo fazer nada, ainda tomou um contra-ataque e tomou o gol. Na verdade, os dois foram meio assim, né? O primeiro,
Thiago Maia ajuda dando um balão para trás, o Vitão não corta, o Bernabé perde na força, na marcação, enfim, dá tudo errado. Mas o segundo também, o Inter tá lá na frente, quando vem um contra-ataque e acaba ferrando toda a vida de todo mundo. E acha que o Inter precisa melhorar essa questão do sistema defensivo, de se preparar para quando tiver um contra-ataque não ser esse Deus nos acuda. No ataque, tem duas questões. Primeiro, os jogadores precisam se movimentar mais para trocar de posição e o Inter precisa manter mais tempo a bola. O Inter está perdendo a bola com muita facilidade. Está perdendo ela com alguma facilidade. E aqui vem a questão do Roger. Então, é sobre, bom, se tem problema defensivo, ofensivo, tem várias coisas ali. O Inter cria muitas oportunidades, não faz gol. E dessa vez nem criou. Tá reclamando, né, de tipo, olha, as trocas foram reclamadas. Então quer dizer que o Inter não evoluiu? O Roger ficou meio chateado, inclusive ele não gostou quando o Jairo Vink perguntou isso. Olha, o Inter não evoluiu depois da parada. Ele disse, não, o Inter evoluiu depois da parada. Citou como exemplo que o Inter estava tomando gols no começo dos jogos antes da parada e parou de acontecer isso. Agora, nessa partida que deu uma oscilada, mas tinha parado. Outra questão, ele disse, o Inter estava tomando gol em todo jogo, começou a não tomar gol em todo jogo depois da parada. Agora contra o Fluminense que oscilou. Pois é, mas o próprio Roger admite que teve evolução, não o suficiente para pegar um Fluminense numa fase decisiva de Copa do Brasil. E aí complicou a vida colorada. Enfim, algumas das explicações do único cara que deu a cara a tapa para a imprensa e o torcedor, porque, não, o Alan Patrick também deu a cara a tapa, mas foi uma entrevista bem protocolar. Essas foram as explicações e as responsabilidades que o Roger assumiu na história toda. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.